Olá, pessoas! Bem-vindos, então, à resolução da prova 1 do vestibular da Federal de Santa Maria de Física de 2024, que teve 4 questõezinhas de Física de Mecânica. O vestibular de Santa Maria, pelo menos atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, né, é composto por 3 provas, uma no sábado à tarde, domingo de manhã, domingo de tarde. A prova do sábado de tarde tem a ver com os conteúdos que normalmente são estudados no primeiro ano do ensino médio, né, basicamente 4 questõezinhas de Mecânica. Lembrando que a gente tem no canal à disposição aulas de revisão teórica também, só procurar aqui no canal, clica, toca, curte o sininho. Não é curte o sininho. Ah, gente, você sabe o que fazer no vídeo. Faz um storyzinho aí, dá uma moral. Mas olha só, essas 4 questões da prova do ano passado, quando eu tô gravando ano passado, enfim, da prova de 2024, falam que tu tem 3 prateleiras. Essas prateleiras têm 50 centímetros de altura entre elas, meio metro de altura entre elas, e daí as questões vão ser em cima dessa situação. Ele começa falando na questão de número 17, que para gatos de apartamento tu usa, é um espaço vertical, tu põe umas prateleiras pro gato ficar pulando de um lado para o outro. E dele fala que tem 3 prateleiras, um gato vai pular da prateleira 3 para 2, a gravidade ele mandou usar 9,81, eu vou arredondar para 10, gente, ignorando a resistência do ar. E ele quer saber o tempo que o gato fica no ar. Então a ideia é que tu tem um gato aqui, até fazer o gato aqui. Então tu tem um gato que vai, a princípio, tá aqui olhando, ficou meio narigudo esse meu gato, né? Mas tem um gato aqui que vai estar de olho aqui, e esse gato, a princípio, vai pular de uma prateleira para outra. Ele vai pular da prateleira 3 para a prateleira 2. E ele vai fazer isso pulando na horizontal. Isso é importante, porque você tem que entender que, no fundo, isso é um problema de lançamento horizontal. O gato vai se lançar, de conta que ele é uma bolinha, e ele vai pular reto para frente, com uma certa velocidade inicial, que a questão nem te deu, mas que não vai fazer diferença. E daí esse gato ele vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó, ploft, até que ele aterriza na prateleira que está lá na frente. Quando tu joga uma coisa reto para frente, o que tu tem que saber? Olha só, conforme essa bolinha está caindo, ela tem 2 velocidades. Ela tá andando na horizontal e na vertical. Ela foi para frente e para baixo. A velocidade da horizontal, ela fica constante, porque conforme ele está caindo, não tem ninguém empurrando nem puxando ele na horizontal. A gente chama isso de uma velocidade x. E é legal tu saber que o movimento da horizontal é como se fosse o famoso MRU. Ele tem uma velocidade que fica constante. Já na vertical, o que está acontecendo? Na vertical, a velocidade começou em 0, vou chamar de velocidade y. Porque no início, na vertical, ele não estava se mexendo, ele andou só na horizontal. Então, no início, não tinha nada vertical. Mas conforme ele está caindo, ele está ganhando uma velocidade vertical porque a gravidade está puxando ele. Então, a velocidade na vertical, ela vai acelerando. Tu pode pensar que a vertical é como se fosse um famoso miruve, é um movimento acelerado. E, inclusive, a aceleração que tu tem na vertical, ela vem da gravidade. Então, sempre que tu quer calcular alguma distância da horizontal, tu usa a formulinha de MRU. Se tu quiser calcular alguma coisa da vertical, tem que usar a formulinha de MRU-V. A gente analisa separado horizontal e vertical. Outra informação que eu tenho na questão é que essa distância aqui é meio metro, 50 centímetros, né, 0,5 metros. Gente, olha só, como eu sei a distância que ele vai andar na vertical, eu vou analisar o movimento da vertical. Então é isso aqui que a gente vai começar analisando. Daí, olha só, pensando na vertical. Vertical é como se fosse um MRV, que formulinha que a gente usa? Gente, formulinha de MRV, eu vou pensar nessa formulinha aqui, ó, que é a distância o quê? Porque eu quero a distância e eu quero saber o tempo. Então a gente vai pegar essa formulinha aqui do MRV, que envolve a distância e o tempo. Ele me deu a distância e eu quero saber o tempo. Daí, gente, só que tem que tomar cuidado. Se tu tá analisando a vertical, quem é que tu vai pôr nessa formulinha? As informações da vertical. Então, esse deslocamento é o deslocamento da vertical. Essa velocidade é a velocidade inicial da vertical. Essa aceleração é da vertical. E assim vai. Vamos lá. Quanto que foi o deslocamento? Na vertical, 0,5. Quanto que foi a velocidade inicial? Na vertical, ela é 0. No começo não tinha velocidade vertical. E daí 0 vezes o tempo vai dar 0, isso aqui vai zerar. Mais, quanto que foi a aceleração? A aceleração na vertical ela vem da gravidade. Ele mandou usar 9,81. Gente, eu vou arredondar para 10 e daí marcar a resposta mais próxima, tá? O tempo que eu quero saber, ao quadrado sobre 2. Daí o que a gente faz aqui?
Esse 2 eu vou passar multiplicando, daí esse 0 aqui, dane-se, porque 0 mais alguma coisa, o 0 não vai servir para nada. O 2 eu passo multiplicando, 0,5 vezes 2 fica 1. Esse 10 eu vou passar dividindo, então ficou 1/10 é igual ao tempo ao quadrado. Toma cuidado, que agora o que eu tenho que fazer aqui? O tempo ao quadrado é 1/10, né? Eu teria que extrair a raiz. Como eu fiquei sem espaço, deixa eu só mexer isso aqui para baixo para eu ganhar um espacinho. O que eu faço aqui? Ó? Então o tempo ao quadrado seria... Opa, vou extrair a raiz. Então se o tempo ao quadrado é 1/10, o tempo seria raiz de 1 sobre 10. Daí quanto que fica isso, gente? Olha só, vamos arredondar um pouquinho isso aqui. Ó. Raiz de 1 é 1. Raiz de 10, quanto que é? Gente, raiz de 10 eu não sei de cor. Quer dizer, eu até sei, mas tu não precisa saber de cor. A raiz de 9 eu sei que é 3. Então, raiz de 10 deve ser um pouquinho mais do que 3. Então, isso é aproximadamente 1/3. 1/3 seria 0,33. Daí tu marca a alternativa mais próxima, 0,32, tá? Então, aproximadamente 1/3 de segundo, a gente deu umas arredondadas aqui. Próxima questão. Então, uma questão, gente, basicamente de conta, tá? Não tem muito o que fazer. A questão de número 18, vamos lá. Ele falou que o gato tem massa 3,2 kg e vai pular da prateleira 3/2. Então ele vai pegar esse mesmo desenho aqui do gato pulando da prateleira 3/2, é só que agora ele te deu a massa do gato. Daí nesse mesmo referencial, então alguém que continua olhando do mesmo lugar, ele quer saber o trabalho realizado pela terra sobre o gato enquanto ele está no ar. Gente, primeira coisa, todo trabalho é feito por uma força. Então, quando ele fala trabalho realizado pela terra sobre o gato, tu tem que pensar de que força que ele está falando. Olha, a força que a terra faz no gato é a gravidade. Então, a força e a gravidade que puxa o gato, no fundo, é o quê? É o peso do gato. Então, quando ele pergunta o trabalho realizado pela terra sobre o gato, ele quer saber o trabalho feito pelo peso. Essa é a força que a terra faz no gato. Tá, como é que a gente calcula trabalho? Só lembrando, trabalho, se a força for constante, que é o caso do peso, o peso é constante quanto tu cai, ele é o quê? Foda, força vezes distância, né? Só que tem um detalhe. Se eu quero o trabalho do peso, daí que força que tu coloca aqui? O peso. E daí seria o peso vezes a distância. Se fosse o trabalho do atrito, daí tu faz o atrito vezes a distância, e assim vai. Só que tem um detalhe. No caso do peso, o que tem que tomar cuidado? O que tu usa como distância? Tem que tomar cuidado com o seguinte, o peso ele é uma força vertical. Então, para o peso, o deslocamento que importa é o deslocamento da vertical. Como assim? Ó? Se eu pego uma bolinha e eu faço isso aqui com ela, enquanto a bolinha está caindo, existe um peso puxando essa bolinha para baixo. Se eu te perguntar o trabalho do peso, o que você teria que fazer? Teria que fazer o peso da bolinha vezes. O que tu usa como deslocamento aqui? Tu tem que tomar cuidado que quando essa bolinha fez esse zigue-zague, ela andou para frente e para baixo e para baixo. Só que no caso do peso, como ele é uma força vertical, quando tu anda na horizontal, o peso não contribui. O peso contribui quando tu anda na vertical. Então, o que importa para o trabalho do peso é o deslocamento da vertical. No caso do peso, é da vertical que tu usa, tá? O quanto tu andou na horizontal não faz diferença. Então, eu gosto de pensar, acho que fica mais fácil de lembrar, que isso aqui no fundo é o quê? Isso é a tua variação de altura. Então, para calcular o trabalho do peso, o que tu usa como distância é a distância da vertical, que pensa que é a tua variação de altura. Então, o trabalho do peso, tu faz assim, peso vezes a variação da altura. No caso, como é que fica nesse problema? Trabalho do peso do gato. Quanto que é o peso do gato? Toma cuidado que a massa é 3,2 quilos, o peso não, né? Porque o peso é a massa vezes a gravidade. Gente, de novo, eu vou arredondar a gravidade para 10, daí o peso fica 32. Então, o peso seria 32. E qual que foi a variação da altura? Variação da altura foi meio metro. A gente tinha usado isso na questão de antes, inclusive. 32 vezes 0,5 fica 16, então isso vai ficar 16 joules. Como eu arredondei, a gente marca mais próximo a letra B. Mas é interessante saber que quando a gente fala de trabalho do peso, é só a variação da altura que entra aqui no deslocamento. O quanto está na horizontal não faz diferença. Isso quer dizer que para calcular o trabalho do peso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito isso, nesses três caminhos o trabalho do peso vai dar a mesma coisa.
porque o que importa é o deslocamento da vertical. Na vertical foi o mesmo deslocamento, então para o peso é como se fosse a mesma coisa. Para o peso, tá? Para outras forças é outra história. Que mais? A questão de número 19. A questão de número 19 fala o seguinte, que para realizar o pulo, o gato vai tomar um impulso, ó, então a questão usou o termo impulso, aqui isso já é uma dica do vai ter que usar para resolver a questão. Lembrando que impulso na física, quando tu tem uma força constante, é a força vezes o tempo que tu ficou fazendo ela, tá? Então falou impulso, pensa em força vezes tempo. E ele, inclusive, ele te deu o tempo que a força ficou sendo aplicada. A partir do repouso, o gato partiu do repouso, tá bom. Segurando horizontal. E ele ganhou uma velocidade horizontal de 3,4. Então o que ele está falando agora é o seguinte, ó, tu tinha o gato aqui na prateleira, vou tentar fazer o desenho aqui, tu tinha aqui a prateleira, e eu tô com preguiça de desenhar, vou fazer uma bola, aqui está o gato. O que acontece? Quando o gato vai pular, o gato mexe as patinhas para trás, o gato empurra a prateleira para trás. Essa é a força que o gato faz na prateleira. Mas terceira lei de Newton, na hora que o gato empurra a prateleira para trás, a prateleira empurra o gato para frente. Essa é a força que a prateleira faz no gato. Inclusive, isso é um exemplo de ação e reação. Em módulo, essas forças são iguais. A força que o gato fez na prateleira tem o mesmo valor que a força que a prateleira fez no gato. Por que eu estou falando isso? Porque ele pediu a força que o gato faz na prateleira. Ele pediu isso aqui. Mas a força que o gato faz na prateleira é a mesma força que ele sofreu de volta. Então, tu calcular isso ou isso vai dar o mesmo valor, só para deixar claro. Tá, e olhando para esse gato, então vamos olhar para o gato. O gato, essa força então está no gato, essa está na prateleira. Olhando pro gato, por que eu vou olhar para o gato? Porque o gato eu sei a velocidade que ele ganhou. E esse gato, eu sei que ele sofreu um impulso. Eu vou dar uma dica. Uma questão que fala de impulso junto com velocidade, é legal tu lembrar disso aqui. Que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. É que quantidade de movimento é o quê? mv, massa vezes velocidade. O que seria a variação da quantidade de movimento? Gente, variação de qualquer coisa na física é o quê? Final menos inicial. Então, quantidade de movimento é mv. Variação da quantidade de movimento, daí seria o quê? mv final menos mv inicial. Por que isso aqui é importante? Quando ele fala em impulso junto com velocidade, é legal tu lembrar disso, porque dentro da quantidade de movimento, ó, tem as velocidades. A gente vai conseguir relacionar as coisas, ó. Vamos abrir a formulinha. O que é o impulso? O impulso é a força vezes o tempo. E esse tempo ele já me disse que é 0,5, ó. Então, o impulso é a força vezes o tempo. E eu já coloquei que o tempo é 0,5, substitui aqui. Então, isso aqui é o impulso. Tá, mas isso é igual a massa vezes velocidade. Qual que era a massa do gato? Estava na questão de antes, tá? A massa do gato continua sendo 3,2 kg. Qual que é a velocidade final do gato? A velocidade final do gato, depois que ele se empurrou, foi 3,4. Menos massa vezes velocidade inicial. Gente, a velocidade inicial era 0. Daí a massa vezes 0 vai dar 0. Tá, e daí quanto que vai dar isso aqui? Ó? Ficou a força vezes... Gente, 0,5 é 1 meio. Eu vou escrever na forma de fração que eu prefiro. 3,2 vezes 3,4. Quanto que vai dar isso, gente? Olha, vai dar um pouquinho mais do que 10, né? Porque 3,2 vezes 3,2... daria 10,4... Enfim, vai dar um pouquinho mais do que 10. Daí, quando tu passar o 2 multiplicando, então eu vou arredondar. Aproximadamente 10. Na verdade, dá um pouquinho mais do que 10. Quando tu passar o 2 multiplicando, isso vai dar um pouquinho mais do que 20, tá? Passou de 20, na verdade. Então, aqui 21,76 para a gente a resposta certa. Gente, na hora da prova, vocês podem fazer essa conta com mais calma, mas eu estou fazendo arredondando por preguiça mesmo, tá? Inclusive, eu vou posicionar aqui para quem quiser tirar um print. E a gente tem mais uma questãozinha, na verdade, que é a questão de número 20, e ele fala que o gato pula diversas vezes de uma prateleira para outra, com relação referencial inercial, a interação entre ele está falando da interação entre a gravidade entre o gato e a Terra. O que a gente pode afirmar? Se o gato pula da prateleira 3 para 2, a interação com a gravidade é atrativa. Sim, a gravidade está atraindo o gato para o chão. Mas quando o gato vai da 2 para 3, a interação é repulsiva. Gente, lembrando que ele está falando da gravidade. A gravidade é sempre atrativa, tá? Não existe gravidade te repelindo. Então, a 1 é falsa, tá? Que interação que ele está falando? Gravidade. A gravidade vira repulsiva em algum momento? Não. A gravidade é sempre atrativa. 2. Estão sabendo que a 1 é falsa?
A gente já pode riscar que não é apenas 1, não é 1, 2 e 3. 2. A força que o gato faz sobre a Terra e a força que a Terra faz sobre o gato têm módulos iguais. Sim, isso é um exemplo de ação e reação. Ele está falando da gravidade. Se a gente pensar que aqui está o gato, terceira é a lei de Newton. Se a Terra puxa o gato puxa a Terra de volta com o mesmo valor de força. Então a força que a Terra faz no gato e o que o gato faz na Terra tem o mesmo valor, isso é ação e reação. Então a 2 é com certeza verdadeira. Então não pode ser apenas 3. Mas vamos lá, vamos ter que ler a 3. Se o gato pular da prateleira 2 para 3, a força gravitacional exercida sobre a Terra no ponto mais alto é nula. Gente, a gravidade em nenhum momento ela desaparece, tá? Em nenhum momento a gravidade vira zero. Ele tá tentando te confundir nessa questão com aquela história de que quando tu joga um objeto para cima, se tu jogar reto para cima, no ponto mais alto a velocidade é zero. Mas isso não quer dizer que a gravidade é zero, gente. A gravidade continua ali puxando o gato, tanto que depois ele cai, né? Ele não vai ficar flutuando ali para sempre. Então a 3 também é com certeza falsa. A gente ficou com apenas 2. Letra B de beijos e até o próximo vídeo, outro vídeo. Muito obrigado pela atenção. Dá aquele like maroto, comentário. Até a próxima.